Eu travava no speaking, o listening, pra mim, nossa, ainda mais o britânico, me assustou Fala, demais. Eu comecei a ouvir e só pegava algumas palavras, era terrível pra mim, né? Fiquei bem assustada. entendi. O jeito que você passa é muito claro, né? Não tem muito, Uhum, assim, que ficar na dúvida, né? É essencial saber as técnicas, porque senão você vai estar uhum. perdendo o teu tempo ali. A técnica é essencial para isso, é você saber exatamente o que o exame pede de você. Qual foi a sua maior nota no teste do IELTS? No reading, Você tirei te dá. 9. Ninguém vai fazer o seu futuro por você, né? Então Uhum. eu me comprometi comigo mesma e eu falei, bom, é isso. Tem que ser assim, tem que fazer o que tem que ser feito, né? Uma Ou vez eu lembro muito bem que você abriu uma caixinha, eu falei, eu quero ser uma faixa preta, eu quero olha só, ser. isso lá atrás, hein? Muito louco, né? Eu não acreditei mesmo. Eu fiquei muito feliz. Sei lá, dava um sentido na vida, assim. Seja muito bem-vindo ao Papo Faixa Preta, uma entrevista com alunos e alunas do MC que atingiram mais que a nota 7 no teste do IELTS. Hoje eu vou conversar com uma aluna que é faixa preta recentíssima, virou faixa preta aí na semana passada, que é a Mariane. A Mariane, ela atingiu as notas mais altas lá no teste do IELTS, ela acabou se tornando uma faixa preta de segundo grau, porque ela atingiu em mais de uma habilidade as notas mais altas do teste do IELTS. Tô esperando ela aparecer aqui, mandou request pra gente poder conversar. Aí, já mandou. Deixa eu mandar aqui pra ela. Mandei pra você aí, Mariane. Aceite o request pra gente bater um papo. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E você, Simon? Eu tô joia. Muito bom falar com você novamente. Igualmente. Que bom, que bom. Vamos bater um papo aqui hoje sobre a sua preparação? Bora. Muito bem. Então, antes de tudo, eu tenho que fazer aqui a pergunta qualificadora desse episódio aqui, né? O Papo Faixa Preta. Mariane, qual foi a sua maior nota no teste do IELTS? No reading, Qual que você tirei te dá? 9. 9, olha aí. E teve uma outra que você também foi além do 7. Qual foi? Foi o listening com 8. Olha aí, 8, mais que qualificada. Faixa preta aqui da Blind English. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Me conta aqui, como foi que você me conheceu? Como que você chegou a me conhecer? Conta aí um pouco da sua história pra gente. Bom, eu conheci o Simon através da Clara Zamet, que foi uma aluna Ah, faixa preta. outra faixa preta, olha que bacana. A Clara foi faixa pretíssima, né? Tá com 8,5 no Verdade, speaking, verdade. né? Verdade, verdade. Que bacana, que bacana. E É, aí, foi como ela que me foi o seu... indicou. Ah, que legal. Mas você já estava na preparação, você já estudava inglês? Conta um pouquinho da sua história. Como que você foi na jornada com o seu inglês? Você sempre teve inglês nesse nível? Como é que você fez? Como é que foi até se chegar na preparação para o IELTS? Eu estudei inglês para valer mesmo, foram 5 anos e meio, quase 6 Uhum. anos de curso de inglês, cursinho aquele normal, né? Sim, normal. Uhum. Quando eu era adolescente, e aí passaram-se anos e anos, e o inglês, que era avançado, né, ficou enferrujado, Uhum. e Foi quando eu descendo de nível. precisei dele, exatamente, é que a gente não percebe, né, mas sem a Exato. exposição, sem o contato, o Uhum. inglês não é nada, né, Isso. e foi isso que eu Falou quando eu aprendi, né, precisei através do seu dele. curso. Você falou quando eu precisei do inglês. Como é que você fala? Quando eu precisei dele, que foi na preparação do IELTS, eu percebi o quão, assim, intermediário ele estava, né? Ah, De então avançado, você considera que quando você começou a se preparar para o IELTS, você estava no intermediário. sim, sim, com certeza. O Olha que só, era avançado antes, eu já tinha descido. travava, exatamente, eu travava no speaking, o listening, para mim, nossa, ainda mais o britânico, me Ah, assustou demais. fala um pouco mais disso aí. Como é que era essa sua relação com o listening? O que você tinha de problema com isso?
Cara, quando eu comecei a seguir as suas orientações, né, do podcast do Teacher Luke e tudo mais, Uhum. meu Deus, assim, eu comecei a ouvir e só pegava algumas palavras, era assim, terrível para mim, né? Fiquei bem assustada. Entendi. Entendi. Porque geralmente o E pessoal não está acostumado mesmo com o inglês britânico, né? Não está acostumado. E você exatamente, também não estava, então. Tudo que você tinha estudado antes até então era inglês americano. inglês americano, inglês americano. Hum, E aí eu comecei a me expor bastante ao inglês britânico e aí uhum, comecei a pegar no tranco, sabe? Voltar a ter essa entendi. familiaridade com o inglês. Entendi. Você falou que você tinha dificuldade no listening e no speaking, você falou? Speaking, O que, que era a sua eu dificuldade? travava Você travava, demais. você tinha vergonha, era o quê? Acho que é uma mistura de Tudo, tudo, né? viu? Assim, eu já tinha viajado para fora antes Uhum. assim, na Ah, hora que você tá lá, você tem que falar, né? legal. Mas, mas era uma coisa mais básica, né? Aquela coisa de Uhum. turista e tudo mais. Exatamente. É o que eu falo com o pessoal, que às vezes o inglês que você tem, o inglês intermediário, ele até vai te ajudar quando você for viajar, alguma coisa. Que é o inglês do dia a dia. Mas só que o IELTS não é o dia a dia, né? Não, Aí que a gente entra e se depara com um problema, porque no IELTS, não adianta você chegar lá com o seu inglês do dia a dia, não é a mesma coisa, né? não, não Como é que foi para adianta. você esse, não sei se foi um susto para você, ou se foi um baque perceber isso no IELTS, mas como é que foi isso para você? Bom, primeiro assim, através das suas técnicas, né? Tudo ficou Uhum. mais claro para mim, né? Ah, então você já tá lá no curso. Vamos voltar aqui então um pouco. Como aí você ficou sabendo que tinha um MC, né? O IELTS Masterclass. Isso, Aí como que isso. foi? Você, ó, tá até hoje, né? Tá aí a turma aberta, as matrículas, o pessoal entrando. É até bom a gente falar disso, que aí você tá aqui. Como é que foi para você? Assim que você ficou sabendo do IELTS Masterclass, você foi daquelas que já entrou de uma vez? Ou você demorou um tempo para entrar? Você ficou pensando? Como é que foi? Bom, eu não pensei muito, não. Eu estava disposta a investir nisso, estava disposta a investir no IELTS, né, e Uhum. no Canadá. Então, eu não pensei muito, não, e já entrei na sua turma. Acho que eu entrei na IMC4, que foi no Acho começo que foi do na ano. 4, olha só, no começo do ano. Acho que No começo do foi no ano. começo do ano. Aham. Isso. E. Pode falar, pode falar. E aí, assim que eu fechei o seu curso, eu já comecei a consumir o conteúdo, Uhum, devorar os seus vídeos e já fui me familiarizando melhor com o IELTS, uhum. né? Com as Me conta aqui. técnicas e tudo Tinha, foi clareando. você tinha alguma, antes da gente chegar nas técnicas, você tinha alguma preocupação antes de você entrar no IMC? Algum que te impedia? Porque assim, não é um preço que você paga, isso aqui eu vou pagar sem pensar, né? Você tinha alguma Hum. preocupação, algo que te impedia entrar? E como que você decidiu entrar? Você disse, vou confiar nele, vou dar uma chance, vou entrar. Bom, eu vi bastante das suas. Eu te acompanhava, né, pelo Instagram aqui, comecei a te Uhum. acompanhar. E aí eu via também as entrevistas com faixas pretas, né? Até uma vez eu Nossa, lembro muito bem que você abriu uma caixinha, eu falei, eu quero ser uma faixa preta, eu quero olha só, ser. isso lá atrás, hein? Lá atrás, caramba. Olha que eu Sim. acho que eu falei disso, não sei se foi ontem ou anteontem, sei lá, que às vezes a gente não tem dimensão do que a gente pode alcançar. Porque é óbvio, a gente ainda não chegou lá, então você não consegue Não, visualizar, exato, né? É exato. natural. Mas quem está lá, no meu caso, eu estou do lado de cá, eu vejo vários de vocês fazendo isso, para mim é muito claro, é claro que você consegue. Você não está enxergando isso agora, porque você está aqui, ó, no início da sua jornada. Só que eu estou vendo daqui de cima todo mundo realizando. E eu sei que você consegue chegar lá. Olha pra você ver, lá atrás, numa caixinha de perguntas, você falou que queria ser uma faixa preta. E hoje você está aqui, no Papo Exatamente, Faixa Preta. exatamente. Muito louco, né? Não é muito doido isso. E, e aí, E, o que foi que eu falei para você que você falou assim, não, eu vou entrar?
Bom, eu acho mais. Bom, tudo que você falava assim, que você, né, com as técnicas, com tudo, podia dar certo, você ia Uhum. conseguir no IELTS. E eu acho que a minha vontade, assim, de saber qual que é o Paranauê aí, né? Que é esse negócio aí? Eu falei, não, vou lá. Eu não quero fazer a prova mais de uma vez, eu quero fazer uma só. Ah, E vou você não investir tinha no feito Simon. antes. Você não tinha Não, feito antes. Foi nunca de tinha primeira, feito. então. Faixa preta De de primeira. primeira. Caramba. De primeira. Olha só. O que você sentiu na hora que você viu sua faixa preta? Você falou assim, meu Deus, não acredito. Eu não acreditei mesmo. Eu fiquei muito feliz. Eu Nossa, lembro, você tanto me que eu mandou mandei. mensagem e tava toda eufórica lá. Exato, eu até mandei mensagem pra Clara também. Eu falei, Clara, pelo amor de Deus, Ah, olha isso. ela que te ajudou lá no início, Ela, né? oh, ela que me deu aí o caminho das pedras, né? Uhum, uhum. Bacana. E Me aí, conta quando aqui, eu então você não vi, tinha assim, feito o nossa, não IELTS, acredito. e aí você entrou no IMC. E aí como é que foi? Como é que foi esse seu primeiro contato com as técnicas? Nossa, então é isso aqui que tem. Como é que foi esse primeiro contato? Você demorou para aprender as técnicas? Foi difícil? Foi fácil? Como é que foi? Eu acho que o jeito que você passa é muito claro, né? Não tem muito, Uhum, assim, que ficar na dúvida, né? E aí, assim, tudo depende daquela coisa da disciplina, da exposição diária, né? De uhum. quão comprometido você está, né? Porque você Não, dá aí o caminho. E aí tudo depende da gente fazer andar, acontecer, né? andar o caminho, né? Exatamente. Aí, a partir do momento que eu consumi o seu conteúdo, e aí já me deu uma luz assim imensa, eu já comecei a Uhum. botar em prática em todas as quatro habilidades. Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque você estava falando que você tinha dificuldade no listening e no speaking. Como que o conhecimento das técnicas acabou te ajudando a melhorar o listening e o seu speaking? O speaking é aquela coisa de que você sempre falou, né? Que não adianta só saber falar, né? Tem que saber, tem que falar o que o examinador quer ouvir, né? É mais ou menos Uhum, isso. uhum, uhum, Então, me ajudou nessa parte do vocabulário avançado, né? Dessa coisa uhum. de saber aplicar principalmente as linking words. Nossa, eu lembro muito bem que tem um vídeo seu que é bem longo até, que é cheio de linking words. Eu Uhum, peguei, eu uhum. fiz um caderninho, eu fui Eu lembro anotando, eu disso. parava, Eu lembro disso. pausava o seu vídeo e ia anotando, porque isso me Olha ajudou só. demais, tanto no speaking quanto no writing. Foi assim, muito importante. E eu E, imagino que você fazia isso muitas vezes cansada já, né? Na jornada do dia. Né? Você, às vezes, você estudava mais de sim, manhã ou você estudava mais de noite? Como é que é para você? mas final da tardezinha à noite, né? Mas eu fazia aí mais ou menos umas 5 a 6 horas de estudo por dia. Ó, olha só. Eu Mesmo comia cansado. Eu livro, viu? falo, eu sempre procuro os padrões dos faixas pretas, para eu ir identificando isso mesmo, sabe? Em termos de aprendizado para mim. E todos têm isso em comum. Mesmo cansados, eles vão lá e fazem. Mesmo com as dificuldades do dia a dia, eles vão lá e fazem. Sim. Mesmo já não estando aguentando mais, eles vão lá e fazem. E se você que está aqui assistindo já assistiu às lives de simulado antes, você já viu o rosto da Mariana várias vezes lá. Porque Já várias vezes ela praticava das lives de simulado, né? a Então, conexão caía, era terrível. exatamente isso. Às vezes está cansado, às vezes está desmotivado, mas você está lá porque você está sendo disciplinada. Esse é o ponto em Sim, comum sim. de todos os faixas pretas. Todos. Eu acho que o que virou a chavinha, assim, não sabe, Simon, é aquilo que você fala. Se não for você, mais ou menos assim, né? Ninguém vai fazer o seu futuro por você, né? Então Uhum. eu me comprometi comigo mesma e eu falei, bom, é isso. Tem que ser assim, tem que fazer o que tem que ser feito, né? É a E é frase, não isso. é? Porque se a gente para por olhar, você fala assim, Mariana, estuda para mim, por favor. Se você for lá estudar, você está estudando para quem? Para você, Exato, né? Não, não tem exato. como ninguém estudar pela gente. Nós temos que ir lá e fazer esse trabalho, né? E você foi e fez. Bacana.
Me fala aqui, você tá falando como que as técnicas acabaram te ajudando com listening, te ajudando com speaking. Como que saber as técnicas te ajudou na hora da prova? Porque você nunca nem tinha feito a prova, né? Você foi lá e fez de Não. primeira e atingiu essa nota aí. Como que você acha que saber as técnicas te ajudou na hora do teste? Olha, eu acho que é essencial a saber as técnicas, porque senão você vai estar Uhum, perdendo o teu tempo ali, né? Vai estar falando ou escrevendo coisa que você acha que é o que você sabe, mas não é o que uhum, você sabe, né? Tem que ser do formato da prova. uhum, Então, tanto o reading, que eu falo que eu aprendi a fazer leitura dinâmica, né? Porque o reading é aquele negócio de você ir direto, parece que você está selecionando o que você vai, que você vai escolher ali na múltipla escolha, né? Enfim, uhum, no uhum, questionário. uhum. Então, é mais ou menos assim, é você saber exatamente o que o exame pede de você, né? Não é Sim. só a técnica é essencial para isso, para poder te dar um guia, né? Para você Saber o que fazer, né, na acertar, aula. né? Uhum. Sim, Muito bem, exatamente, acertar o formato da prova. sim. Tô até vendo aqui a pergunta da Grace. Vocês que forem tendo dúvida, pode ir escrevendo aí, que eu vou pegando e puxando aqui. Ela tá perguntando ali o tempo que você estudou para a prova, né? Exato. Quanto tempo você teve entre assim, não, agora eu comecei a estudar mesmo, até sua prova? Foram 8 meses. 8 meses. Mas foram 8 meses não planejados, assim, porque eu tive Uhum, aí no meio do caminho, além do cansaço e tarará, eu tive um problema aí com documentação, né? Eu estava na uhum. época da Ah, equivalência dos diplomas, e e aí eu acabou tive atrasando. um problema, exatamente, um problema de documentação, e aí eu não queria fazer o IELTS até resolver isso, Ah, porque, entendi. né, para quem está no Express Entry, essa é a primeira parte, né? Deve saber Uhum. que essa é a Sem ele primeira você não parte. consegue abrir o perfil, né? Exatamente. Então, aí foram 8 meses, né? Eu comecei mais ou menos ali no final de dezembro, né? Os Uhum, estudos. Entrei no seu curso em janeiro e, uhum. e fiz agora a prova em 3 de setembro. Muito bem, muito bem. O que que para você foi o pior problema, não, a maior dificuldade que você teve durante a sua preparação? Falei assim, nossa, isso aqui realmente eu tenho que dedicar para melhorar. O speaking era um problema para mim. Uhum. O speaking sempre foi. Eu costumo dizer que assim, a gente não pode ser bom em tudo, né? Eu via que eu tinha Sempre um tem bom alguma coisa, rendimento. né? Sempre tem alguma Exatamente. coisa. Eu tinha um bom rendimento no reading, o writing eu desenvolvia bem, Uhum. mas o listening eu melhorei pra caramba do começo durante. Só foi melhorando, mas Uhum. o speaking era o meu problema, né? Além da timidez e tudo mais, eu tinha. Eu não sei, eu tinha um travamento, assim, que eu não conseguia. Acho que eu cheguei a falar isso uma vez numa live Uhum. sua, que eu não Uhum. conseguia montar, assim, o que eu ia falar, sabe? Entendi. Chegava, pegava no susto e eu ficava. Às vezes tinha muito tinha muita pausa, porque eu não Uhum. conseguia estruturar muito bem aquilo, a resposta na minha cabeça, né? Eu acho que isso é um problema assim bem comum, Bem, porque hum. E aí, porque é difícil. não é Você tem fácil, que não. pensar em palavra avançada e Uhum. conectores, né? Porque você tem que ter uma constância ali, você tem que Uhum. ligar, né, a sua fala, né? Não pode ser uma coisa muito solta, né? Você tem que estruturar ela Tem que ser direitinho. E natural, isso eu né? tinha. Naturalidade. Às vezes as pessoas tentam ficar jogando muita palavra avançada em cima do examinador e isso quebra a naturalidade da sua fala, né? Como... Exatamente, é isso mesmo. Deixa eu só responder aqui. Alguém perguntou o nível que você estava. Estava no intermediário quando ela entrou. E aí, Mariana, como é que foi a sua prática com os colegas? Para poder trabalhar esse listening aí aplicando as técnicas. Bom, eu vou ser bem sincera com você. No começo eu até cheguei a contatar, acho que o Mark e a Fabiane, acho que foi, eles Uhum. tinham um grupinho de faixa preta, né? Sim, Achei sim. super interessante. Exato. Aí eu cheguei a contatar eles, até a Fabiana falou, entra, né?
seja muito bem-vinda e tal, mas eu não consegui treinar com colegas. Daí eu Uhum. acabei entrando para o Cambly. Eu lembro que uma vez você Hum. jogou um cupom lá, e eu falei, eu vou ver como é que é esse negócio aí. Uhum. E aí Uhum. eu tava treinando com o Cambly, né, os tutores do Cambly, e sozinha. Eu não Entendi. cheguei a treinar com os colegas, mas eu acho que se eu tivesse treinado com eles, minha nota até poderia ter E a sido faixa preta de terceiro grau, maior. né? Sim. Eu falo que o Cambly, ele é muito bom, pelo menos foi muito bom para mim, para tirar o nervosismo de falar, para você ficar Sim, nossa, me tranquilo, ajudou muito. né? E isso para mim foi o principal. Nem tanto para buscar tutores de IELTS, porque isso é bem difícil de achar lá dentro, é bem complicado, mas para você tirar esse nervosismo de falar. E aí ele é muito bom, sim, né? Sim. Seguinte, eu vi alguém perguntando aqui uma coisa aqui do acadêmico, deixa eu ver aqui. Não, pro acadêmico é o mesmo teste, tá? O IELTS é o mesmo teste, tanto pro acadêmico quanto pro general. O que muda são algumas nuances, tá? Esse curso é para acadêmico. Sim, o MC é para o IELTS. Se você precisa passar no IELTS, é o MC que você precisa e pronto. Tá aqui a Mariane faixa preta. Tanto pro acadêmico, tanto pro general. Você fez o general, não foi? Foi o Jenner. Muito bem. E aí, o seguinte, você já tinha feito simulados antes, durante a sua preparação? Acho que Acho que picou aqui, cortou um travou. pouco, Simon. Pode Cortou um repetir. pouquinho. Pode repetir. Durante a sua preparação, você tinha, ou lá no início, quando você começou, você chegou a fazer simulado de alguma das habilidades, do listening, do reading? No comecinho, sim. E você lembra da sua nota? Eu, le- eu lembro muito bem que o listening eu costumava tirar 6,5. E o reading também, uma vez eu cheguei a tirar 6,5. Aí eu falei, ai caramba, não, Olha não, só. não dá pra ficar assim. Parece que te dá um gás assim para tentar mudar aquilo, para tentar Uhum, virar o jogo. uhum. E, E olha e, só a e sua essa coisa. curva de evolução, né? Sair lá dos Exato, seis, exato. 6,5 no reading, 6,5 9 total. para o 9. Olha só isso. Olha só isso. Sim, sim, Muito sim. bem, muito bem. Me fala aqui. Tem muita gente que está interessada em entrar no IMC e às vezes me pergunta assim: mas eu já sei inglês, vou tentar aqui fazer sozinho, vou tentando sozinho. O que você acha disso, de só saber inglês, só falar vai me ajudar? E se preparar com técnicas específicas. O que você acha? Bom, gente, pode entrar no IMC, sim, devem, porque realmente não tem condições achar assim, eu sei inglês. Acho que eu estava até vendo uma outra entrevista faixa preta com uma moça que disse que era professora de inglês A Aline. e ela Aline. também, exato, ela achou que porque era professora de inglês, né, pô, Exato. mas olha só, Exato. Você, entendeu? eu já sei Tipo, falar inglês. olha, Beleza. Você sabe exato, falar. é só Mas isso, não é só imagina. saber falar. Não é só Não, isso. não mesmo. Né? Precisa de técnica, precisa ter muita familiaridade com a prova, simulados assim te ajudam bastante, né, a entrar nesse ritmo mesmo da Uhum, prova. Então, uhum, uhum. precisa da técnica. Eu acho que sem o conhecimento das técnicas que eu tive no IMC, não teria sido possível esse overall de 8, né? Não Sim, conseguiria. sim. Olha só. E me fala aqui, Mariana, para você, depois de ter chegado na faixa preta, sendo que lá atrás você chegou a tirar 6, 6,5, o que você, olhando dentro do curso, você falou assim, nossa, isso aqui para mim foi a melhor coisa que tinha dentro do curso? Era o quê? Eram as técnicas? Era o grupo dos alunos? Era a planilha de estudos? O que para você foi, nossa, isso aqui realmente foi muito bom? É, as técnicas, não tem nem o que falar, realmente isso aí acho que é o principal, né? Uhum, E acho que a atenção que você dá pra gente é uma coisa muito legal, que você está ali dando suporte a todo momento, né? Inclusive, se uhum, tem atualizações no curso, você inclui os últimos alunos, isso eu acho assim
perfeito. A gente Verdade. fica aluno para sempre, né? Fica aluno para sempre. Verdade, porque eu E sempre falo. Pode continuar, pode continuar. as suas lives também são bem assim A bacanas aula tá ao para vivo? o desenvolvimento, tanto da correção do writing quanto o simulador de speaking. Uhum, Tem muita dica, né? Através das perguntas, das nossas perguntas durante a live. Poxa, vai dando assim muita dica, muito clareamento aí no uhum, caminho. uhum. Eu Que acho que, bacana. sem contar a planilha também ajuda bastante, te dá aquela sensação de disciplinar mesmo a sua Você consegue rotina, né? ver, A né? sua rotina de estudos. Exatamente. Consegue ver ali a Progresso. sua evolução, né? O Uhum, que é muito legal, porque aí sim, te motiva, né? sim. Essa questão da planilha, eu não sei se você chegou a pegar ela, mas eu fiz uma atualização na planilha, né? E aí eu sempre falo, né, que eu não esqueço os meus alunos. Então toda vez que eu atualizo um negócio, vai para todo mundo. E aí a planilha Sim, nova, quando você entra, né, no IMC, tem lá que você vai fazer do primeiro dia até o dia da sua prova. Então ela te acompanha todo momento. Você tem a sua progressão ali de forma clara, né? E isso ajuda. Inclusive, quando você está ali na parte de preparação, que você está assistindo as aulas ainda, aprendendo as técnicas, depois a parte de execução, que você vai treinar, fazer simulado, fazer as práticas com os colegas, e depois você entra na reta final dos simulados. Tem tudo lá. Inclusive, acho que, deixa eu exato. ver, o Wellington perguntou aqui. No curso nós fazemos muitos simulados. Wellington, é o seguinte, já vou falar aqui. Na sua época não tinha isso, Mariana, mas agora tem. Para essa turma, eu desenvolvi uma coisa, na verdade isso nem existe em nenhum lugar, que são os simulados faixas pretas. O que que acontece? Você que agora é uma faixa preta, sabe-se lá se você vai ser uma das faixas pretas da Blind English, quem sabe, né? Os simulados faixas pretas são o seguinte, se você entra nessa turma, Wellington, você tem um acesso por 2 anos, né? São 24 meses. E quem entra nessa turma, eu dou 24 simulados faixa preta. O que é o simulado faixa preta? Um faixa preta da minha equipe vai sentar com você e fazer o simulado. 24 simulados. E ele vai te falar se você está aplicando as técnicas, se você não está aplicando as técnicas, o que você tem que corrigir e o que você não tem que corrigir. Isso realmente ajuda a sua preparação. Isso potencializa, porque, me diga você, Mariane, o feedback, ele é muito importante, né? Muito, muito mesmo. Eu lembro que eu fiz acho que foi na mentoria em grupo, e eu Uhum. você chegou a fazer um teste inteiro do speaking, né? A parte inteira, as três partes, com os alunos, e eu fui uma delas. Uma das E eu lembro que escolhidas. você, no final, deu a nota, né? E aí eu lembro que você tinha me dado 6,5. E Olha aí só. é um norte para a gente pensar assim, né? Esse feedback é importante para a gente Uhum. falar, olha, aonde que a Tô gente no tem que caminho. melhorar, né? O que que a gente tem que fazer porque a maioria foca no 7, né? Porque o 7 Sim, sim, sim. Porque eu sempre falo assim, ó, é a mesma coisa se você tá dirigindo, você quer chegar em algum lugar, e aí você não tem um GPS, ou você não tem um celular. E aí você não sabe onde você tem que virar, você não sabe se você tem que ir reto. Agora, quando você tem um feedback, alguém falando, cara, vira aqui agora. Não vai mais nessa direção aqui não, agora você tem que virar. Ou então, segue reto aqui que tá certo. Para, pode voltar. Então, o feedback é igual um GPS. Ele te fala o que você tem que sim, fazer, quando você tem que fazer, né? E isso acaba ajudando muito. Me conta aqui, é um Mariana, suporte imenso. o suporte, né? O que você acha, você como faixa preta hoje, o que você acha que mais atrapalha quem está começando a sua preparação para o IELTS? Não, não se expor ao inglês diariamente, assim, com uma carga horária significante, tipo, Uhum, listening uhum, ali a todo momento, mesmo que você esteja, sei lá, dentro do ônibus, dentro do metrô, indo trabalhar, tá ali ouvindo. Já essa constância, né, é uma coisa muito importante. uhum. E assim, desacreditar, né? Desacreditar que não vale a pena, tipo, que não vai dar certo, né? Porque eu acho que A gente fala mais sobre teve isso.
a gente conversou, acho que até cheguei a te encaminhar uma mensagem uma vez que tinha alguém que falou sobre isso, né? Uhum, De, mais ou menos de não acreditar, né? Que realmente você pode virar esse jogo, né? Você entra com inglês de básico a intermediário e pode tirar um notão, né? Então, uhum. assim, você tem que acreditar, né? Que realmente o IMC está aí para te dar suporte, para te dar o caminho das pedras, né? Então você tem que fazer acontecer, tem que criar uma disciplina, uma rotina de estudos consistente, né? E essa exposição ao inglês é essencial. Você se jogar no inglês. Não interessa assim, se você está longe do país nativo da língua Uhum, inglesa. Não uhum. interessa. O que interessa é você ter essa exposição diária e constante, né? Essa consistência e esse comprometimento com o inglês. Muito bem, muito bem. Ó, vou te fazer algumas perguntas ainda aqui antes da gente encerrar. Seguinte, o que que você hoje, faixa preta, que lá atrás jamais, que lá atrás mandou numa caixinha de pergunta para mim falando que um dia queria ser faixa preta e hoje está aqui me dando a entrevista como faixa preta. O que que para você é uma coisa que quem está começando a se preparar para o teste do IELTS talvez não esteja percebendo, mas fala assim, ó, isso aqui você devia fazer. Talvez você não está enxergando, mas isso é importante. O que que você acha? Que é um Eu ponto acho que cego essa que a pessoa não prática, está vendo. sim, eu acho que essa prática com os colegas, ela vale muito. Eu até confesso que eu acho que se eu tivesse tido a oportunidade, né, de ter treinado mais com eles, minha nota eu acho que poderia aumentar aí no speaking. Uhum, Se joga, né? O Simon deixa aí o grupo, é para isso mesmo, para a gente entrar em contato um com o outro e formar um grupo de uhum, estudos, né? É para isso. Deixar um pouco essa timidez de lado, quem for tímido, quem tivesse travamento, né, para se expor, deixar de lado. Se joga nas lives do Simon também, é muito importante. E não deixar de treinar todo dia, né? Por exemplo, uhum, writing, fazer as duas redações todos os dias, né? uhum, uhum. Porque é uma coisa muito engraçada, assim, eu via que se eu ficasse um dia, dois, sem fazer as quatro habilidades, sem treinar as quatro Uhum. habilidades, eu dava uma caída, assim, sabe, no Sentir um pouco, rendimento. né? É engraçado É isso. verdade, porque quando você está fazendo, você está se obrigando a usar o inglês durante o seu dia. Então você cria algo na sua rotina que te obriga a usar o inglês. Você precisa do inglês no seu dia a dia. E aí o inglês realmente passa a ser parte do seu dia a dia, né? Então a gente tem que ter essa constância na preparação. Você me falou do lado do que as pessoas deveriam fazer. Agora eu queria ouvir você, uma faixa preta, sobre o outro lado. O que, que você acha que é uma coisa que a pessoa que está começando a preparar, todo mundo faz, mas faz, cara, não faz isso aqui não. Isso aqui você não devia fazer na sua preparação. O que, que você acha que é algo que a pessoa devia evitar durante a preparação dela? Eu acho que essa coisa de estudar inglês de um jeito assim, por exemplo, livro de gramática, ou então coisas muito prontas, assim, sabe? Aquela Uhum, coisa muito moldadinha, tipo, uhum, sei lá, acho que muita gente já errou fazendo isso, por exemplo, colocar lá no YouTube, né? IELTS Band 7 claro. Speaking, e ficar só ali assistindo aos Uhum, vídeos e tal. Para mim, na minha uhum. cabecinha, antes também era assim, né? Ah, Ah, é legal, vamos conhecer como é a prova desse jeito. Só que não é assim. Então, fugir dessas coisas muito prontas, né? Essa coisa muito uhum, moldada que às vezes o inglês tem, né? Por aí, né? entendi. E não achar que o seu inglês, o conhecimento de inglês que você tem é suficiente. Não achar que isso é só isso e pronto, né?
Então Uhum. tem que estar aí mente aberta para poder ver essas possibilidades aí do quanto ao IELTS, né? Muito, muito interessante isso aí que você falou, que eu gosto muito daquela analogia da piscina, né? Quando a pessoa fala assim, eu vou viajar para fora, vou aprender inglês. Eu falo que você estar na piscina não significa que você sabe nadar, né? E aí agora, quando Exato. você fala isso para mim, fica claro que é como você vê uma competição de natação. Você tá lá vendo os nadadores nadando. Quando você entra lá no YouTube, fica procurando vídeo de pessoas fazendo a prova, você está só assistindo. Você Exato. aprende a nadar assistindo os outros nadarem? Não. Você sabe como que Cada nada. um, cada Você um tem sabe como que nada. Você a sabe como que sua funciona. habilidade, né? Exatamente. Exato, mas você não vai aprender a nadar olhando. Você tem que saber Exato. fazer e fazer, né? Muito interessante, muito interessante. Ó, uma pergunta antes da gente poder caminhar para o encerramento aqui, ó. A Bruna mandou ali. Que massa, Mariane. Você praticava quanto tempo por dia cada habilidade em média? Você lembra? Olha, falar em horas assim é complicado, mas mais ou menos, eu acho que o listening eu conseguia fazer mais ou menos assim 1h30, 2 horas Uhum, por dia. O reading eu chegava a fazer mais ou menos isso também. O uhum, speaking eu realmente assim pequei um pouco mais no speaking. uhum, Eu fazia no máximo meia hora, 1 hora, não passava muito disso. E o writing era 1 hora contadinho, assim, todos os dias. Eu entendi, fazia as entendi. duas, como se eu Todas as estivesse na habilidades. prova. Exato, como se eu estivesse na prova mesmo, eu ficava cronometrando ali, fazendo como Uhum. se eu estivesse realmente já prestando ao IELTS. Muito bem, muito bem. Me conta aqui, ó, uma das últimas perguntas para você. O que para você é claro hoje, como faixa preta, que lá atrás, quando você começou, não era? O que é óbvio? Você olha para alguém que está começando hoje, ou quando você olha para trás, fala assim, nossa, isso aqui era óbvio. E, hoje, e naquela época não era para você. Nossa, eu acho que essa coisa. É que eu já falei, essa coisa da consistência mesmo e da exposição. Porque não Uhum. mais uma vez, voltando, a gente se torna até repetitivo porque é Sim, a chave do sim. negócio, né? A chave, É a chave. aquela. Exato. É aquilo, se você não se expor ao inglês, não adianta falar, mas eu não sei inglês direito, tipo, meu inglês está enferrujado, não tem essa. Se você se expor Uhum. todos os dias ao inglês, você vai evoluir no inglês, é fato, assim, Uhum. não tem outra saída. Principalmente ao listening, né? Que é como eu falei, no começo para mim, nossa, começava a ouvir os podcasts, eu falava, meu Deus, parece que é outra Olha, língua, nem parece que é inglês. E aí, e aí com o tempo, principalmente o britânico, né? Que a gente precisa uhum. se expor ao britânico, porque é Uhum. o britânico que você vai ouvir na prova, né? Exato, exato. Assim, é muito interessante essa evolução para mim, assim, ver hoje, ouvir, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, tô lavando louça, sei lá, tô fazendo qualquer outra coisa e ouvindo, eu entendo tudo. Tipo, às vezes até quando tem alguma piada, assim, entre eles que não Aham, é muito, coisa muito cultural, assim, eu entendo, eu sim. falo, meu Deus, que lindo isso. Olha só. No E lá começo era atrás, uma você lembra, dificuldade. para quem lá atrás tirou 6, 6,5 no listening, hoje foi lá, virou faixa preta. Olha Sim, só. sim. Lá atrás você mandou. E isso eu tinha que achar, né? O negócio aqui não vou lembrar nunca a data. Tinha que ir lá achar nas stories. A caixinha que você mandou lá, eu quero ser faixa preta. E hoje você tá aqui Exato. E até dando você falou entrevista com faixa alguma preta. coisa, acho que você respondeu alguma coisa assim, é uma coisa que você costuma sempre falar quando a gente fala, eu quero ser faixa preta, e você fala, o faixa preta um dia foi o faixa branca, alguma coisa assim, né? Exato. O faixa preta é a faixa branca que nunca desistiu. É Essa isso é a aí, frase. A é gente usa isso. muito isso lá no jiu-jitsu, né? Que eu faço jiu-jitsu. Então a gente sempre diz isso. Faixa preta nada mais é do que um faixa branca que nunca desistiu. E Isso o, aí. e o engraçado, olha isso aqui, mano, é muito doido, né? Não tem aqui, mas tem um livro de jiu-jitsu, acho que tá lá em cima. A faixa preta do jiu-jitsu, quando você vê,
ela vem lá toda preta, e aí quanto mais você vai lutando, você vai surrando, né? Igual todas as faixas. Mas quando ela fica bem surrada, você vê que por baixo ela é branca. Olha isso. Por baixo ela é branca. E aí que faz sentido, ó, aí que faz sentido que o faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. É isso aí. Lá atrás, quando ele começou a faixa branca, talvez ele nem sonhasse que fosse possível chegar na faixa Exato. preta. E é Né? possível, é super possível. Se você se comprometer mesmo, focar ali mesmo na disciplina, na constância, né? Essa Uhum. consistência que a gente sempre está falando aqui é real, gente, é real. Pode acreditar. O que significa para você, Mariana, a faixa preta? Você ter chegado desse nível, desde lá da sua jornada, quando seu inglês piorou, depois você começou ali devagarinho e hoje chegou nesse nível. O que significa para você, sua faixa preta? Você chegar nesse nível? Nossa, cara, sei lá, dá um sentido na vida, assim. Eu acho que não só quanto à questão da imigração, né, que Uhum. agora começa a tomar forma, né? Agora sim, caramba, eu Abre o caminho, né? posso, nossa, agora eu posso dar início nesse plano, finalmente. Uhum. Uhum. É aquela coisa assim, eu acho que até quando, só para fazer Uhum. para dar uma ideia assim, né? Quando eu fiz a prova, no outro dia eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço da minha vida? Eu estava estudando, eu estava tendo, né, aquela rotina ali de estudos. Eu sei lá, eu perdi um pouco assim o rumo, sabe? Eu acho Uhum. que o estudo para mim sempre foi um gás, assim, sabe? Ele não só abre portas, mas ele te dá parece que ele te dá um objetivo na vida, sei lá, ele te dá uma motivação, né, Bacana. Olha diferente, que né? bacana. Eu, Eu eu gosto sempre muito de. pensei assim. E é muito interessante que eu gosto muito de uma outra frase, que é o seguinte: não é só sobre você passar no teste do IELTS e conseguir migrar, ou estudar fora, ou trabalhar fora. É sobre tudo que você tem que fazer para conseguir chegar lá. É sobre quem você vai se tornando para chegar lá. Porque quando você chega nesse nível, você já é uma pessoa muito mais habilidosa, muito mais cheia de Nossa, capacidades, não é? resiliente, acredita mais em você, é real Exato, isso. exato. A gente muda mesmo, é de dentro para fora, assim, é uma mudança muito, muito bonita. Parece a borboleta, né? Aquela Exatamente. É a coisa transformação. da. Exatamente, é isso mesmo. Para mim, significa muito, assim, não só a imigração, Legal. mas tem um significado maravilhoso aí por trás. Que legal, que legal. Mariana, última coisa para você. Qual conselho que você dá para quem está começando? Tem um monte de gente que está aqui assistindo, tem um monte de gente que está pensando em entrar no IMC ou não. Qual É, conselho que você dá, assim, como uma faixa preta, do que você fez, do seu coração? Vai lá. Qual o conselho que você dá para essa pessoa que está começando agora a preparação? Talvez ela ache que ela é básica demais, talvez ela não sabe se ela vai dar conta, igual lá atrás você nem imaginava. Que conselho você daria para uma pessoa dessa? foca, foca no seu objetivo, né? Que acho que a maioria que está aqui é a imigração, né? Uhum, Coloca na sua cabeça, visualiza já, né? Você mesmo conseguindo uma nota boa no IELTS e conseguindo botar em ação o seu plano, né? uhum. E mais que tudo, assim, acompanhe as pessoas que vão ser, assim, essenciais na sua jornada, né? O Simon é um deles, vocês já estão no lugar certo. Então, entrem, não tenham dúvidas quanto ao EMC, realmente é comprovado que funciona Tá mesmo. aqui a prova, É né? isso aí, exatamente. Assim, estudem todos os dias, montem realmente façam tenham assim uma rotina de estudos. A planilha do Simon ajuda muito, né? Que te mostra a sua evolução, isso é ótimo.
É como se fosse aquela competição com você mesmo, né? Então, aquela coisa de, não, No final é você eu tenho mesmo, uma né? Você e meta. você. Uhum, Exato, aquela primeira planilha mesmo que mostrava a quantidade de horas, né, que tinha para cada nível, que foi essa que eu sim, peguei inicialmente, sim. para mim, assim, nossa, era uma meta, eu tinha que bater aquela meta. Então eu Uhum, colocava ali as uhum. horas de E vai estudo dando e um negócio, né? Você vê os números vai, aumentando vai. lá, né? E não Sim. só o número, mas você vai sentindo realmente a evolução, né? Uhum. E acho que também, assim, treino todo dia, fazer simulado, se não todo dia, quase todos os dias, né? Porque eu lembro que você sempre falou que dependendo da sua quantidade de tempo, né? Da sua Uhum. disponibilidade de tempo, se for uma semana Sim, antes da sim. prova, tem que ser todos os dias, se não, não Exato. precisa ser todos os dias, mas tem que ter uma Uhum. constância, né? Sim. Eu acho que isso também é muito importante para vocês perceberem a evolução de vocês, assim. Muito bom. E é isso, acho que acompanhando o Simon, estando por aqui e consumindo o conteúdo das aulas dele, assim, já vai abrir muitos caminhos. Realmente, assim, eternamente grata, viu, Simon? Você e a Clara que me apresentou você. Imagina, eu que queria te agradecer, Maria, por ter confiado não só em mim, no meu trabalho lá atrás, mas por ter acreditado em você. Porque lá atrás você Sim. plantou isso. Lá atrás você mandou para mim naquela caixinha, eu quero ser faixa preta. E hoje você está aqui. Que eu queria agradecer a você por você não ter desistido e você não ter desanimado e desacreditado de você mesmo, né? Sim, sim. E olha que às vezes a gente até duvida um pouquinho da gente, né? Eu sempre tive esse probleminha, assim. Uhum. E só que quando você vê a evolução, quando eu vi o resultado, eu falei, caramba, eu sou capaz, assim. Isso Exato. também é uma coisa que, nossa, muda tudo. Eu falo, eu Ninguém te sou tira, né? capaz. Não, Ninguém te tira. ninguém tira, eu consegui, caramba. Uhum, muito bem. Mariane, eu gostei muito de ter essa conversa aqui com você. Quero Eu te agradecer por também. ter aceitado o convite. Foi muito bom. Eu Tenho que certeza que você não só inspirou, como você virou um exemplo para muita gente que está aqui te assistindo. Tá? que Muito legal, obrigado. legal. Viu? Obrigada, Simon, obrigada mesmo. Um abraço para você, tá? Abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Muito bem, gente. Chegamos aqui ao final desse papo faixa preta com a Mariane, falando ali toda a jornada dela até chegar na faixa preta do IELTS. Um grande abraço e nós nos vemos na próxima live. Cheers!